Olá, professor, professora. É muito bom hoje estar aqui com vocês para a gente fazer mais uma transmissão da Recuperação e Aprofundamento 2021. 2022. Meu nome é Everaldo Machado, sou formador da primeira série do ensino médio, sou alto, tenho os cabelos castanhos claros, uso uma armação de óculos preto. No fundo meu é um borrado aqui, mais ou menos um amadeirado. Estou hoje vestindo uma camiseta cor de goiaba para a gente. É um prazer, muitas vezes, estar aqui com vocês. Conto com o apoio do nosso intérprete de Libra, da equipe toda aí que está nos ajudando nesse dia de hoje, para a gente fazer mais essa transmissão. Então, para a gente poder dar início ao dia de hoje, o que a gente está pensando, o que a gente vai fazer, né? Então, nossa programação da nossa primeira série do ensino médio, hoje nós vamos discutir a situação de aprendizagem 6, do volume 1 da nossa parte 2, aonde a gente vai buscar esses materiais, lembrando todos que todo esse material, eles estão lá na página da EFAP, basta você ou ir na página da EFAP, ou acessar os links que estão disponíveis nesse PPT, aonde a gente vai ser direcionado a todos os materiais usados nesta formação, e usado também em outras formações passadas. E todas as formações que virão a ser feitas, nós também estamos com todo esse material lá disponibilizado. Então, basta a gente acessar lá para a gente ter esse material, que é a nossa base de dados, a nossa base de pesquisa, a nossa base de estudo, para fornecer para vocês essa formação do dia de hoje. Então, só para a gente lembrar dos nossos momentos desse programa de recuperação e aprofundamento, ele é formado por 4 etapas, aí, 4 momentos, vamos supor especificamente, onde nós temos aí 90 minutos de formação e mais 90 minutos de dobramento, ou seja, fazendo um percentual de 180 minutos de formação. Dessa formação, o que nós temos? Nós temos a semana A, que foi semana passada, nós temos o quê? A formação de etapa, ela gasta 45 minutos. Depois da formação de etapa, nós vamos para um desdobramento, onde nós temos mais 45 minutos, onde a gente, reunido com os pares, reunido com os nossos colegas, a gente vai discutir o que ocorreu na formação de etapa. E hoje, nós estamos na semana B, onde nós estamos transmitindo para vocês o ano e série. Neste caso particular, eu estou trabalhando com o primeiro ano do ensino médio, mas tem outras transmissões ocorrendo nesse mesmo momento, com outros anos e séries aí para nós do nosso ensino fundamental e médio. Após essa transmissão de 45 minutos, nós vamos fazer um desdobramento também. Nós vamos recuperar as ideias que foram colocadas em etapa e vamos dar prosseguimento. Então, para a gente poder lembrar dessa formação ao todo, é uma formação formada por 180 minutos. Lembrando que 90 minutos são formação e os outros 90 minutos são dos desdobramentos que nós temos. Bom, então, como que a gente vai fazer um tutorialzinho aí para nós encontrarmos? Então, nós temos os vídeos, né? Basta você entrar lá no nosso centro de mídias, procurar o login e a nossa senha, a gente vai acessar o sistema, lembrar na nossa opção que nós temos que fazer formação, recuperação e aprofundamento, colocar a data de formação, lembrar que é sempre às quintas-feiras, manda no pesquisar, o que vai aparecer? As formações que tiveram, nós vamos observar essas formações e aí nós vamos assistir essas formações. Aí nós vamos dar continuidade a ela, como que a gente vai trabalhar nessas formações. Então, é um tutorial bem rapidinho que eu passei para vocês, mas só para vocês lembrarem que toda essa formação está lá, está gravado para nós, o nosso repositório. Vocês acessem e assistem as formações tanto de hoje quanto de outros dias aí, anteriores que nós tivemos, para a gente poder se localizar. Então, basta você procurar, lembrar, sempre procurar pela data e lembrar que as nossas formações de matemática, sempre às quintas-feiras. Então, basta procurar a quinta, a gente vai ver se é formação de etapa ou formação de ano e série. Lembrando um pouquinho que nós já trabalhamos nesses nossas formações, no dia 28, aí só para a gente ter uma ideia, 28/4, nós trabalhamos com a situação de aprendizagem 5, foi a formação de etapa. No dia 5/5, nós trabalhamos o quê? Com a formação de ano e série para a gente, também da atividade situação de aprendizagem 5. E nos dois, qual que era o conhecimento que a gente estava estudando? O conhecimento nosso era comum e especializado do conteúdo, quando a gente fala do conhecimento específico do professor de matemática. Então, nós estávamos discutindo o seu conhecimento comum e especializado. Bom, aí nós tivemos a transmissão agora, do dia 12/5, aonde a gente trabalhou o quê? Na formação de etapa do conhecimento específico do professor de matemática em relação ao quê? Do conteúdo e dos estudantes. E hoje a gente vai dar continuidade a essa formação, trabalhando também com o conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Para a próxima formação, tanto de etapa como ano e série, nós vamos trabalhar com o conhecimento do conteúdo e do ensino.
E aí, no final, a gente vai fazer uma transmissão de etapa, que vai falar do conhecimento horizontal. Iniciamos o terceiro bimestre. E na última reunião que nós vamos ter esse semestre, a gente vai fazer uma retomada desse segundo bimestre, como que ele foi, o que foi discutido, para a gente poder ter perspectivas para o próximo semestre. Então, só para a gente fazer isso daí, é só um apanhado, para a gente fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu. Então, nós estamos agora na semana B, fazendo a situação de aprendizagem 6. Então, nós vamos trabalhar com o conteúdo específico do professor de matemática, onde nós vamos ver a relação do conteúdo e dos estudantes. Bom, então, para a gente poder trabalhar com esse conhecimento dos conteúdos dos estudantes, que é o nosso conhecimento especializado, o que a gente vai separar para vocês? O que isso significa para nós quando a gente trabalha com isso, né? Como que a gente se dá a respeito disso, dessa formação, que foi tão discutida na formação de etapa pela professora Rosana, para quem assistiu à formação do ensino fundamental, e pelo professor Marco, para quem está assistindo à formação do ensino médio, onde foi discutido um pouquinho mais da parte teórica, de como trabalhar, o que é esse conhecimento do conteúdo e dos estudantes que nós estamos falando aqui. Então, para a gente poder, então, pensar nesse dia de hoje, quais são os nossos objetivos? Retomar os princípios e conceitos e ideias discutidos na formação de etapa. Nós vamos procurar analisar a situação de aprendizagem 6, do volume 1, da parte 2, do material Aprender Sempre 2022, visando sempre aqui no caso, a primeira série do ensino médio, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo e dos estudantes, importantes para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, quais são esses conhecimentos do conteúdo, tanto do parte do professor, quanto a parte dos estudantes? O que seria interessante para a gente destacar no dia de hoje, né? Então, para a gente poder dar continuidade, nesse primeiro momento, os principais conceitos e ideias abordados na formação de etapa. Então, só para a gente recapitular, nós temos a respeito desse conhecimento do conteúdo e dos estudantes. O que é, na verdade, na semana passada, a gente fez um pouquinho de discussão com vocês a respeito desses conhecimentos, a gente tem um panorama deles, né? Então, quando a gente fala de conhecimento do conteúdo e dos estudantes, nós estamos relacionando o quê? O conhecimento do conteúdo no sentido de auxiliar os estudantes em suas dificuldades, saber apontar a dificuldade dos estudantes e, dessa forma, auxiliá-los para que obtenham tal conhecimento. Então, o que nós precisamos saber a respeito dos conteúdos e a respeito desses nossos estudantes? Como que eu posso ajudar o meu estudante a superar aquela dificuldade ou aquela defasagem que ele está tendo? Então, o que eu tenho que saber desse conteúdo? Não basta apenas saber o conteúdo ou explicar o conteúdo, eu tenho que saber alguma coisa a mais. Então, o que é isso que eu tenho que saber a mais? Então, quando a gente fala a respeito disso aí, a gente pensa o seguinte: quando eu vou ensinar, quando a gente vai trabalhar com ensino, quando a gente dá um tema para esse aluno, o que a gente tem que saber a respeito? Quais são os conteúdos envolvidos naquele conteúdo, ou seja, naquele objeto de conhecimento? Então, o que eu preciso saber antes de aprender aquilo? E depois, sabendo aquilo, até onde eu vou? Até onde eu vou parar? Ou seja, eu não tenho um ponto específico, mas eu tenho que saber até que momento eu vou. Então, como que eu auxilio o meu estudante a chegar naquele momento lá? Bom, então vamos lá. Então, para a gente poder explorar isso nessa perspectiva de conhecimento do conteúdo e do conhecimento dos estudantes, o que a gente vai trazer para vocês, então? A nossa habilidade essencial, que a gente vai trabalhar nessa situação de aprendizagem 6, do volume 1, do material Aprender Sempre, desse segundo bimestre. A unidade temática é geometria. Então, quando a gente fala em geometria, o que vem na nossa cabeça, né? O que a gente pensa a respeito de geometria? E a gente vai começar a ver a habilidade, é calcular medidas de ângulos internos, de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculados à construção de mosaicos e de ladrilhamento. Então, quando eu olho essa habilidade que nós temos que trabalhar, quando eu entro nos nossos processos cognitivos, a primeira coisa, calcular. O que ele vai calcular aí? Ele vai calcular só ângulos, lados, de quem que ele vai calcular, ou seja, então o processo cognitivo é calcular. E para ele calcular, não é só calcular, ele vai também ter que estabelecer relações. Então ele vai usar dois processos cognitivos, que é o calcular e as relações que ele estabelece. Quais são os objetos? Ou seja, calcula e estabelece relações com quem? Com os polígonos regulares,
seriam os quadrados e os triângulos equiláteros. Então, quando a gente pensa isso, a gente já observa o nosso meio, tudo aquilo que vem o quê? Em relação a esses polígonos. O que é um quadrado, o que é um triângulo, o que o meu aluno sabe a respeito de quadrado, o que ele conhece a respeito de triângulo, o que ele conhece a respeito de que seria um triângulo equilátero. Então, pensando nisso daí, o que acontece? Quando a gente observa uma atividade, observa um item, a respeito disso, algumas perguntas eu me faço. Meu aluno, ele pode errar nesse exercício? O que ele precisa? Quais são os erros que ele pode cometer? Ou aonde ele pode apresentar dificuldade? Então, conhecendo o conteúdo que o meu aluno aprendeu, que o meu aluno, a caminhada que ele fez, eu consigo prever aonde ele vai ter problema. Ou, se ele tiver um problema, eu consigo estabelecer que problema é esse e consigo saber aonde eu vou partir para a gente poder dar continuidade daquele ponto para frente. Então, conhecer esse conteúdo é muito bom, por quê? Porque eu consigo saber até onde esse aluno chegou e o que eu tenho que fazer para ajudar. Então, esse estudante, ele está parado em algum ponto, eu tenho que saber buscar esse ponto. Então, vamos pensar nesse momento. Então, não é só ele calcular e elaborar. Eu tenho que, nesse momento de recuperação e aprofundamento, saber o que eu tenho que recuperar desse conteúdo e aquilo que eu vou aprofundar. Aí vocês podem estar falando, mas é uma atividade é uma habilidade do 7º ano. É uma habilidade do 7º ano, porém, quando a gente pensa nela, quando eu falo de ângulos internos e externos, eu posso puxar ganchos dessa atividade para o ensino médio todo, até para a 3ª série do ensino médio. Vai depender do quê? Saber do caminhar do meu aluno para a gente saber o que eu tenho naquele momento para fazer, para poder conseguir fazer com que ele avance, para ele dar conta dessas dificuldades que ele tem. Bom, então só para a gente pensar nessas aulas aí que nós vamos trabalhar dessa habilidade, nós vamos fazer o quê? A primeira, nós temos aí os nossos 4 blocos de aula, aonde o primeiro bloco ele vai ser identificando os pontos notáveis de um polígono. No 3º e 4º, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Na 5ª e 6ª aula, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Na 7ª e 8ª aula, a resolução de problemas com o significado de ângulos internos e externos de polígonos regulares. Olha que interessante, quando a gente vê essas aulas nesse formato, a gente já começa a imaginar tudo aquilo que vai aparecer nessas aulas. Ou seja, como que ele vai trabalhar com isso, quais são os significados que ele vai dar, como que eu vou puxar os ângulos internos e externos, né? Para isso, nós temos as nossas aulas, os nossos pontos, né? Então, quando a gente fala de pontos notáveis, o que seriam esses pontos notáveis? Verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Calcular a medida dos ângulos desconhecidos de um triângulo, usando o fato que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, como que eu faço para a gente calcular? Verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Calcular a medida dos ângulos desconhecidos em quadriláteros usando o fato da soma dos ângulos internos, que qualquer quadrilátero ser igual a 360. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhezinho que eu acho muito importante. Nós colocamos lá, verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Até aí, beleza, a gente vai fazer uma demonstração, a gente vai usar talvez uma manipulação de objetos, talvez vai mostrar pela própria, quando a gente transporta os ângulos para um ponto, vai mostrar que eles estão todos ali dentro, até aí ainda é tranquilo para a gente. Quando eu falo calcular a medida do ângulo desconhecido em triângulos, usando o fato que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Eu vou chamar a atenção de vocês porque nós estamos com um aluno hoje do 1º ano do ensino médio que não teve talvez uma boa formação do 9º e do 8º ano. Então ele pode apresentar algumas dificuldades quando a gente relaciona o quê? Uma equação do 1º grau. Pode ser que ele não dê conta de resolver uma equação do 1º grau. Então, se ele tiver dificuldade em resolver uma equação do 1º grau, provavelmente ele não vai conseguir achar esse ângulo em questão. Por quê? Porque, teoricamente, na hora que a gente montar uma equação que eu somar os ângulos, vai ter que ser igual a 180. Talvez a única forma de eu achar mais simples é por meio de uma equação do 2º grau. Tá? E aí eu posso colocar, se um ângulo vale x, outro vale o quê? 3x, outro vale 4x, será que ele vai dar conta de entender o que ele está fazendo? Será que ele vai estar imaginando? Se eu escrever uma sentença matemática usando, olha, um ângulo é maior que o outro em 20 graus, o outro ângulo é 1/3 desse ângulo em questão, calcule a medida dos ângulos.
Será que esse aluno vai dar conta? Mas ele não vai dar conta por quê? Porque ele não sabe, na verdade, que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, ou porque ele teve dificuldade na hora de resolver uma equação do primeiro grau. Então, saber que o aluno pode estar errando nesse ponto já é um princípio para quê? Para mim, professor, conseguir fazer uma interferência ou uma intervenção e conseguir melhorar o aprendizado desse aluno. Isso eu só coloquei usando o quê? Uma equação do primeiro grau simples. Mas nós podemos, nesse caso, às vezes cair num sisteminha, que o cara tem que resolver um sistema linear, e às vezes o estudante não dá conta. Outro problema importante também, quando a gente fala disso daí, é que às vezes, na hora dele resolver, está lá um número racional. E aí é uma representação fracionária. Eu não dou conta de resolver essa representação fracionária. Como que eu vou fazer para resolver isso? Então, tem casos de semelhança que vai cair aí. Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho e tentar identificar quais são as dificuldades que esse meu aluno tem para ele poder avançar. Então, faz parte também de identificando esses problemas que o meu aluno pode apresentar. Quando eu falo na terceira e quarta aula, a soma das medidas dos ângulos internos e externos de um polígono, aí que começa a questão. Será que ele sabe o que é um ângulo interno? Será que ele sabe o que é um ângulo externo? Então vamos pensar novamente. Ele não está resolvendo o exercício, ele está com dificuldade, por quê? Porque ele não consegue determinar quem são esses ângulos. Então tudo isso faz parte do meu conhecimento a respeito do conteúdo que vai ajudar esse aluno a resolver. Então, quais são os objetivos? Determinar que a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono tenha em vista que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. E aí a gente vai ter que fazer aquela decomposição. Pega um polígono e vamos decompor eles em triângulos e fazer a representação, ou seja, um quadrado eu consigo dois triângulos, então eu sei que 180 de um triângulo mais 180 do outro vai dar um total de quanto? De 360, então a soma dos ângulos internos é 360. Mas aí que eu pergunto, professor, e se ele não sabe que a soma de um ângulo, de um triângulo é 180, ele apenas, você falou para ele, ele não tem essa comprovação, então pode criar dúvidas desse aluno, desse estudante. Então, o que eu peço para vocês? Vamos identificar essas dificuldades, ver de que ponto eu posso caminhar, se eu posso avançar um pouco mais ou se eu tenho que retroagir um pouco no meu conceito. Então, quando a gente observa isso, nós estamos num momento crítico e a gente está o quê? Conhecemos já esse aluno, não dá para a gente já pensar que nós estamos apenas conhecendo esse estudante, nós já conhecemos ele um bimestre, estamos fechando o nosso segundo bimestre e a gente tem que ajudar ele a caminhar. Então, o que eu tenho que fazer? Como que a gente vai fazer com que esse aluno progrida nos seus estudos? Na outra aula que nós vamos ter aí, é investigando a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono regular e resolver problemas, né, com ângulos internos conhecidos de um polígono. Tá? Na aula 5 e 6, cálculo das medidas dos ângulos internos de um polígono, então calcular as medidas dos ângulos internos de um polígono regular, resolver problemas envolvendo ângulos internos e externos de polígonos regulares. Novamente, eu chamo a atenção dessa aulinha 5 e 6 pelo problema que pode ocorrer na aula 1 e 2. Se ele não consegue resolver uma equação do primeiro grau, ele vai ter dificuldade em trabalhar com essa aula. Não é porque talvez ele não entendeu o que é ângulo interno, o que é ângulo externo. Não é que talvez ele não entendeu o polígono. É porque às vezes falta o conceito da resolução de uma equação do primeiro grau. Então é só para a gente retomar. Isso aí eu estou falando de primeiro grau, mas pode ser outra coisa. Pode ser um outro conceito que a gente está envolvido. Eu tenho que pensar aquilo que está organizado nesse pensamento. Na aula 7 e 8, resolução de problemas com o significado de ângulos internos e externos de polígonos regulares, né? Identificar os polígonos usados na construção de mosaicos e ladrilhamentos, calcular a medida de ângulos internos de polígonos usados em mosaicos e ladrilhamento, reconhecer o ladrilhamento que usa apenas polígonos regulares, calcular as medidas de ângulos internos de polígonos regulares usando em mosaicos e ladrilhamentos. E aí, professor, novamente eu falo para você, nós já demos conta talvez da equação do primeiro grau, já demos conta da soma dos ângulos internos. O que é um polígono regular? Será que ele tem a ideia do que é um polígono regular? Porque até então, talvez não foi trabalhado com isso. Lembra que eu estou pensando nesse aluno, que ele está, depois de 2 anos parado aí em casa, vendo uma videoaula, vai que ele perdeu a videoaula quando falou de polígonos regulares. Então, talvez valha a pena a gente ver se eles dominam o que é um polígono regular. Então, às vezes, pode fazer um brainstorm aí da turma para a gente entender alguns significados da geometria, porque é muito importante que nós conhecemos esses termos,
que a gente saiba do que está falando. Por quê? Porque às vezes eu estou falando uma coisa e o meu aluno está entendendo outra. Então, pensar que ele conheça o significado, o que é polígono, o que é polígono regular, o que é ângulo interno, o que é ângulo externo, o que é ladrilhamento, o que é mosaico, né? Porque às vezes ele não consegue entender e isso causa dificuldade a esse estudante dele compreender o todo. Então, vale a pena aí nós olharmos para esse aluno e ver as dificuldades que ele está para poder entender como que funcionam essas aulas. Bom, e aí a gente vai para a nossa situação de aprendizagem. Lembrando que essa situação de aprendizagem é um movimento que nós falamos sempre, ele tem o iniciando, desenvolvimento e o finalizando. Então a gente iniciou talvez com esse brainstorm, vendo alguns conceitos, alguma coisa, desenvolvendo a aula, como que a gente vai trabalhar com essa aula e vamos trabalhar com finalizando. Para isso, no material Aprender Sempre, nós temos lá já esse início, como que a gente vai organizar? Olha, organizar a turma em fila, em U, vamos organizar dupla, organizar trio. Então essa parte inicial é para a gente organizar essa turma. Como eu vou desenvolver a nossa aula? Vai dar ideias para a gente desenvolver a nossa aula e depois como eu faço o fechamento dessa aula com os meus estudantes. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui agora, para a gente poder discutir um pouquinho mais, alguns exercícios, alguns itens aí, para a gente pensar. Olha que exercício simples que a gente vai trazer para vocês. Eu vou dar 2 segundinhos para vocês olharem, para vocês lerem esse exercício aí, e a gente vai começar essa discussão a respeito desse exercício. Já observaram? Já viram? É um exercício adaptado à nossa AP. O que me incomodou e por que eu selecionei esse exercício? Por que a gente pensou nesse exercício? Primeiramente, vamos pensar o seguinte, o que eu estou trabalhando com ele que está tão legal aí para nós que quando a gente pensa e a gente tem muitas dificuldades às vezes na hora de ver. Olha que legalzinho quando a gente pensa em algumas coisas aí para a gente observar. Primeira coisa, ele fala, na figura abaixo, A, B, C, D é um quadrado. Bom, o que eu, professor, imagino que o meu aluno tenha que conhecer de quadrado? Então, a primeira coisa, o estudante que está aí, ele vai ter que saber o que é um quadrado. Quais são os conceitos relacionados com quadrado? Quando fala quadrado para mim, a primeira coisa que eu lembro é o quê? É uma figura geométrica, obrigatoriamente ele é um quadrilátero, ele possui 4 lados de mesmo tamanho, e sabendo que os lados de mesmo tamanho, ele também possui ângulos de mesmo tamanho, e esses ângulos medem 90 graus. Todas essas informações que eu falei para você não contam no exercício. Certo? Então, ele não conseguiria resolver se ele não tivesse de antemão esse conhecimento. Será que meu aluno não resolve porque não sabe o que é um quadrado? Porque às vezes ele imagina a figura de um quadrado, mas ele não sabe a história dos ângulos de mesmo tamanho e nem das medidas de mesmo tamanho. Por quê? Se ele sabe que os ângulos são de mesmo tamanho, ele já vai saber que este ângulo aqui é um ângulo, obrigatoriamente, ele é reto, não é isso? Este ângulo aqui, ele é reto. Este outro ângulo, ele é reto, né? Lógico que o meu desenho às vezes não está tão bom, mas ele é um ângulo reto. E aqui também é um ângulo reto. Olha que legal. Sabendo que ele tem 4 ângulos de 90 graus, metade do exercício já está pensado. Por quê? Eu já, obrigatoriamente, eu sei que esse ângulo aqui também é um ângulo que reto para nós. Então, eu já consigo imaginar que ele já vai saber que esse ângulo é de 90 graus, sabendo que a soma dos ângulos internos para nós dessa figura tem que dar, no caso é um triângulo, tem que dar 180 graus, que a de cima deu 360, a de baixo dá 180, por ser um triângulo, tudo bem. Ele vai saber, então, que o ângulo A, o ângulo B e esse outro ângulo que eu falei de 90 graus, a soma tem que dar 180. E ele vai ter que saber o quê? Aí que já começa a complicar para nós. Por quê? Esse aluno, nenhum momento ele falou para nós que esses 2 ângulos aí para a gente vale quanto? Vale para nós um valor que são iguais? Pode ser diferente, não está falando para mim o valor dele. Mas ele fala o quê? A soma do ângulo A e do ângulo B. Então, pouco importa se o ângulo A e o ângulo B são diferentes. O que eu tenho que pensar, se a soma de todos os ângulos de um triângulo dá 180 graus, se eu já tenho 90, os outros 2 só podem ser quanto? 90 para nós. Então, nem sei que é 45, mas eu posso falar que já é 90 graus, olhando dessa forma. Qual que é o meu receio, talvez? Uma coisa que o aluno pode acontecer, que o meu estudante ele pode cometer o erro. Como às vezes ele não lembra da teoria, ele não lembra aqui
do quadrado em questão, ele não sabe, ou ele esqueceu, ou ele não aprendeu esse conteúdo a respeito do quadrado, ou seja, que ele tem obrigatoriamente 4 lados de mesmo tamanho e ângulos de 90 graus, ele pode partir resolvendo o exercício por baixo. Ele vai achar que esse ângulo e este ângulo aqui, na verdade, são ângulos de quanto? De 60 e 60, não é isso? Porque ele vai pensar, talvez, que esse triângulo seja um triângulo equilátero, e ele vai pensar que cada ângulo vale 60 graus e vai falar que a soma dos dois dá 120. Então, quando eu observar a resolução desse item, o que eu vou observar? Primeiramente, como meus alunos fizeram. Como os estudantes resolveram isso? Será que eles atribuíram que A e B era para nós, a soma dos dois dava para nós quanto? Qual o valor que dava? Será que ele colocou que aqui vale 60 e o A vale 60 e o B vale 60, então automaticamente esse cara aqui vale 60? Usando o quê? Um triângulo equilátero? Ou será que ele já colocou para nós que esse ângulo aí, cada um deles vale 45, o outro valeria 90? Então a gente vai observar para entender como que o aluno fez. Por quê? Aonde que resolve o exercício? Nem sabendo que o A e B vale 45, não tem indícios para mim que fala que eles são iguais. O único indício que tem é que sabendo que esse ângulo aqui, que é o ângulo C em questão, ele vale 90, eu sei que este ângulo aqui embaixo, ele é oposto pelo vértice, não é isso? Ele é um OPV. Se ele é um OPV, obrigatoriamente, eu já sei que ele vai valer quanto? 90 graus. Sabendo que ele vale 90, os outros dois, obrigatoriamente, tem que valer que é 90 graus. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Um exercício simples desse pode me mostrar muito do que o meu aluno conhece ou não de geometria. Então, analisar essas resoluções, analisar esse pensamento do aluno, me diz o quê? A respeito daquilo que eu tenho que investigar. Se ele não lembra as propriedades, talvez, de um quadrado, eu vou ter que lembrar das propriedades de um quadrado. Vou ter que lembrar as propriedades de um triângulo. Então, vale a pena que a gente discutir um pouquinho mais a respeito desse exercício para o aluno poder conseguir dar conta desse tipo de exercício. Bom, continuando para nós aí, o que nós temos aí? Nós temos um segundo exercício aí para a gente, também da mesma forma que foi feito esse primeiro, ele traz vários conhecimentos aí que estão em cima desse exercício. Quando eu olho para ele, ele fala assim, ó, analise atenciosamente cada polígono a seguir, determine a medida de cada ângulo que falta na figura. Neste caso, as medidas de x e y vale quanto? Olha o que acontece para nós. Quantos dados interessantes tem para nosso exercício? O que ele tem que saber? Ele tem que conhecer o que são ângulos internos, o que são ângulos externos, o que talvez ângulos opostos pelo vértice, talvez conhecer teorema da bissetriz interna, tem que conhecer propriedades de um triângulo retângulo, ele tem que saber o que é um ângulo reto, ele tem que saber quais são as propriedades, ou seja, como que eu faço as propriedades de um quadrilátero, tudo isso está envolvido em exercício dessa forma. Mais especificamente, para esse exercício, o que ele vai ter que dominar aí para nós? Ele vai ter que lembrar de algumas coisas que ele trabalha. Por quê? É simples aqui. Quando a gente olha esse triângulo aqui, o triângulo ADB, é fácil, porque se um ângulo é 45, o outro ângulo é 30, obviamente ele consegue achar o valor de x. Até aí, com o exercício anterior e mais esse, eu dou conta. O aluno não vai ter problema, ele vai resolver, claramente, ele não vai ter problema nenhum de descobrir o valor desse ângulo x, tá? Mas o problema maior, neste caso, vai ser o quê? Vai tentar descobrir qual que é o valor para nós desse ângulo y aí para a gente. Então, olha só, vamos pensar algumas coisas aí para a gente. Como que está trabalhando com a medida do ângulo x e do ângulo y, né? Quando eu olho o x, só para a gente corrigir um pouquinho aqui, tem um detalhezinho importante aí para a gente observar. Ó. Ele fala para a gente que quando a gente trabalha com isso, que ângulo que eu vou olhar? Eu vou olhar esse ângulo total, vou olhar o x e vou olhar o y, tá? Então, a gente tem esse detalhezinho para a gente pensar aí. Olha que interessante para nós. Tem um ângulo de 90, tem um outro ângulo de 90 e tem um ângulo de 45. Ou seja, eu sei que 45 mais 90 mais este ângulo aqui, obrigatoriamente, né? Vai ter que dar quanto? Ó, se eu pegar esse ângulo todo aqui, a soma vai ter que ser igual a 360. Tudo bem? Então, basta a gente calcular, porque é um quadrilátero. Então, ele já tem que ter a ideia que um quadrilátero vai dar o quê? 360. Então, ele já consegue descobrir o valor de cada um deles. Então, sabendo disso, já é um bom caminho andado aí para nós, na hora de a gente resolver. Tudo bem?
Bom, pensando nisso, ele já consegue descobrir o quê? O valor desse ângulo D total aí, foi isso que ele trabalhou para nós. Olha que legal. Então, ele já trabalhou que eu tenho esse ângulo 45, mais 90, mais 90. Então, vai dar 180 mais 45, vai dar o quê? 225. Para 360, falta quanto? Falta 135. Então, eu já consigo determinar esse valor. Então, 135, na verdade, é o ângulo total. Ele é a soma do ângulo X mais o ângulo Y, não é isso? De acordo com esse desenho aí, o que eu tenho que fazer? Qual que é o valor do ângulo X e qual que é o valor do ângulo Y aí para a gente, né? Então, basta eu pegar esse valor 135 e observar como vai ficar. Então, eu tenho que saber quanto que vale esse ângulo X e quanto que vale o ângulo Y. Mas se eu olhar, ó, 45 mais 30, quanto que vai dar? Quanto que é o X e quanto que é o Y? Eu já tenho esses valores colocados, né? Então, eu consigo determinar esses valores para nós, né? Então, eu já sei que aí que no nosso caso, o ângulo que nós temos aqui em questão, ele vai ser quanto? Que eu vou ter que colocar. Então, ó, 45 mais 30 vai dar quanto? Vai dar 75. Para 180 falta quanto? Então, eu já sei que vale 105. Então, eu já tenho o valor desse ângulo X aqui em questão para mim. Então, eu já consigo determinar o valor do ângulo X. Sabendo que o ângulo X vale 105, qual que é o valor do ângulo Y? Aí eu lembro quanto que vale o valor do ângulo Y. Para a gente é muito simples isso, né? Eu acho que você, professor, não vai ter dificuldade nenhuma em resolver isso. Mas será que o meu aluno vai conseguir observar? Será que ele vai observar que x mais y tem que dar os 135 graus que a gente calculou usando aquela figura? Ele vai conseguir ver essas figuras? Então, todas essas considerações que eu estou fazendo aqui nesse exercício, a gente tem que pensar do aluno. E vamos pensar, se o meu aluno está com dificuldade de resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, ele não vai dar conta de resolver esse exercício. Não vai dar conta por quê? Não é porque ele não sabe resolver geometria, ele não sabe nem a parte de álgebra ainda. Talvez a parte de álgebra ficando mais claro, ele vai conseguir entender. Será que ele entende quando ele vê esse cantinho aqui para nós, ó, que é 90 graus? Será que ele vai entender que isso daqui equivale a um ângulo de 90? Porque se ele não entender que isso daqui é um ângulo de 90 graus, ele não resolve o exercício para a gente. Isso aqui não está no nosso exercício, não foi falado. Então, a única coisa que aparece para ele aqui, se ele vai observar, é um ângulo de 45 e um ângulo de 30. Os outros valores não aparecem. Então, às vezes, o nosso estudante, ele tem muita dificuldade em observar, em ver esses números aí para nós, que não aparece explicitamente no exercício. Então, é aí que eu chamo a atenção de vocês. Espero que ajudar vocês a pensar na trajetória desse aluno. E aí eu falo, o que vocês vão fazer? Todos os alunos têm esse problema? Não. Eu tenho que mapear qual é o problema da minha sala, da minha turma, talvez de alguns alunos especificamente, para mim saber como auxiliá-los e como ajudá-los. Bom, vamos lá. Então, quais são os nossos momentos aí que a gente tem para o nosso ATPC? Então, como que a gente está trabalhando com esse ATPC nosso? O que a gente fez? O que a gente vai fazer? Eu acho que é um momento importante, aí eu convido você, professor, você, professor do programa de recuperação e aprofundamento aí que está trabalhando com esse programa, eu chamo aí para nós o PAC, né, que é o professor do acompanhamento ao currículo, né, que está trabalhando, o PC, que às vezes é responsável pelo STPC, chamo também aí para a gente pensar o nosso professor coordenador aí, que está trabalhando com a área, no caso ele trabalha com a área de ciências exatas na Escola PEI, ele vai sentar junto com esse professor, o que nós vamos formar, o que a gente vai discutir a respeito disso. Então, é muito importante que nós consigamos agora aqui, o quê? Trabalhar com ele. Então, só para a gente lembrar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Então, o que nós vamos dar nessa semana? Então, lembrar o nosso movimento formativo. Lá na semana A, que aconteceu semana passada, vou falar do ensino médio, o professor Marcos trabalhou com vocês a formação de etapa, onde ele trouxe uma discussão, ele pediu para vocês, ele falou que ia realizar um trabalho coletivo, fazer uma leitura criteriosa, então todos os professores aí que estão trabalhando nessa situação de aprendizagem 6 vão fazer uma leitura criteriosa para preparar essa aula, para ver aquilo que conhecer, aquilo que eu posso colocar para os nossos alunos. Ele vai fazer o quê? Vai identificar na situação de aprendizagem 6, os conteúdos matemáticos deverão ser trabalhados, assim como os pensamentos e as compreensões
normalmente encontrados nos estudantes ao serem submetidos a um processo de aprendizagem desses conteúdos. Então, desse conteúdo aí, o que o meu aluno pode apresentar dificuldade? Foi o que eu comentei para vocês, ele está com dificuldade, talvez, na minha equação do primeiro grau. O que eu tenho de dificuldade? Como que eu posso ajudar esse aluno? Então, eu vou identificar, olha, essa turma, meus estudantes, eles vão ter dificuldade em equação do primeiro grau, eles não vão lembrar quais são os ângulos que eu tenho, a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou trazer isso para eles. Ele não vai lembrar das propriedades dos quadriláteros, das propriedades dos triângulos, ele não vai saber diferenciar o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo isósceles. Então, tudo isso eu vou trazer. Então, fazer esse apanhado das dificuldades que o meu aluno pode, ou meu aluno não vai ter dificuldade nenhuma, essa situação, para mim, ela não é o ponto-chave, eu posso fazer um aprofundamento a respeito disso, buscar exercícios mais complexos. Tá, utilizar o conhecimento dos conteúdos e dos estudantes, identificados por meio da realização do item 3, elaboração da estratégia de sequência, a fim de que o processo de ensino possa ser mais eficiente possível. Então, foi feito tudo isso na semana A. E registrar todas as ideias, conceitos e dar início ao esboço do planejamento e desenvolvimento da nossa situação de aprendizagem 6. Acabou a formação de etapa, nós fizemos isso, deu uma semana de prazo, eu estudei a situação de aprendizagem, eu refleti, eu pensei, eu montei na minha cabeça o meu plano. Eu estou assistindo agora de ano e série. Então, nós estamos agora assistindo essa formação de ano e série. O que eu vou pedir no final, né? O que nós vamos fazer no desdobramento? Pega aqueles registros que vocês já realizaram na semana A. Então, vocês fizeram alguns registros ao planejamento. Vamos ver com os nossos pares, com o meu colega, talvez, do 7º ano, do 8º ano, do 3ª série do ensino médio. Vamos lá, vamos discutir quais são os encaminhamentos, o que eu posso fazer nessas atividades, como vou desenvolver esses conteúdos, eles são importantes, que metodologia eu vou usar? Será que eu vou usar aqui uma metodologia o quê? Vou usar um brainstorm para a gente retirar quais são as ideias fundamentais? Ah, não, vou fazer uma sala de aula invertida, então, como eles estão com dificuldades, talvez em localizar ponto em reta, ou localizar para nós aqui no caso, saber o que são as propriedades de um quadrilátero, será que eu vou pedir para eles estudar isso em casa e a gente vai discutir na aula que vem? O que eu vou fazer? Ah, vou fazer uma rotação por estação, então eu vou discutir isso. Ah, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Eu tenho uma semana? Tenho 15 dias? Tenho um mês inteiro? Então vamos discutir o tempo que eu tenho. Então nós vamos fazer esse cronograma. E aí, no final dessa atividade, como que eu vou avaliar isso? Então, tudo com base no que aconteceu na semana A, nós vamos formar essa semana B. Mas o material precisa de mais coisa. Então, o que eu vou trazer? O que eu vou conseguir trabalhar com esse material? Como que eu vou avaliar isso? Então, toda essa formação que eu tenho vai fazer nessa semana B o meu fechamento. Então, eu comecei a pensar na semana A e estou trabalhando agora com a semana B para a gente fechar esse conteúdo. Então, quando a gente for pensar na formação, a gente começa o planejamento na semana A e vamos terminar ele na semana B. Então, quando a gente terminar na semana B, a gente tem o planejamento dessa sequência de aulas que eu vou trabalhar, dessa sequência de atividade, como que eu vou desenvolver isso com os meus pares. As escolas maiores têm mais professores de ano e série, as escolas menores têm uma quantidade menor, talvez seja o único professor, então talvez valha a pena ele buscar parceria com o professor do ensino fundamental, ou com o professor de química, ou de física, ou de outra disciplina, para a gente poder tentar comentar, pensar em algumas coisas, discutir talvez a parte metodológica, ver o que é comum em cada disciplina, ou seja, a gente tem que fazer uma discussão aí para a gente poder melhorar essa formação dos nossos alunos aí, suprir essas defasagens, né? Bom, então pensando nisso, a gente sugere algumas leituras importantes para vocês, né? Que é a base do conhecimento da matemática, né? E do genérico especializado, saiu na revista de Educação em Ciências Humanas. É um texto legal para a gente ler, vai trabalhar muito com esses artigos. Vamos falar do conhecimento matemático específico para a educação básica, a álgebra na escola e na formação de professor, como que a gente vê isso. Então, vale a pena a gente ler essa tese, a gente vai se embasando de conhecimento. Eu sei que nossa vida é corrida, mas sempre é bom a gente aprender um pouco mais, é bom a gente se especializar um pouco mais para a gente poder conseguir trazer mais recursos para esses nossos alunos, porque esses nossos alunos estão precisando desses recursos aí. Bom, e aí, pensando nisso,
a gente o que nós abordamos no dia de hoje, né? Nós retomamos os principais conceitos e ideias discutidos da formação de etapa, então a gente viu um pouquinho do que foi discutido na formação de etapa, a gente viu através de um exercício aí, de um item, né, que a gente discutiu um pouquinho mais, a gente pensou a trabalhar a respeito dele, nós analisamos essa situação de aprendizagem 6 em questão, que a gente conseguiu ver claramente o exercício, viu a ligação, e o que faz para nós, um aluno, às vezes, não conseguir avançar, o que o nosso estudante não consegue avançar, por que ele não consegue avançar, quais são os obstáculos que ele está enfrentando neste momento, né? Então, a gente conseguiu discutir um pouquinho, eu trouxe para vocês o fator, talvez, de uma equação do primeiro grau, que me veio em mente na hora, eu posso também pensar que talvez seja a forma dos números, né? Ele não consegue dar conta dos números, ele não consegue dar conta de como fazer uma multiplicação, talvez, ele não consegue somar ângulos, o que está acontecendo com ele não lembrou de uma fórmula, ele não lembrou de um conceito, ele não lembrou de algum método, às vezes ele não lembrou, mas eu vou colocar para vocês, muitas vezes ele não viu. A gente tem que lembrar que esse aluno é um aluno que veio pós-pandemia, pós 2 anos parado, e está chegando agora. Então, nosso aluno, talvez hoje, da primeiro ano do ensino médio, ele está com algumas defasagens devido a esse momento que ele viveu. Então, eu tenho que buscar resgatar esses conteúdos para a gente conseguir que ele vá para frente, para que ele avance. E a cada ano, a cada turma, é uma forma diferente para a gente observar e para a gente ver. Então, isso vale para o dia de hoje, para a gente pensar nisso. Então, vamos analisar a nossa turma, vamos analisar nosso conjunto de alunos e tentar aplicar. Aí eles vão falar para mim, então, para cada turma, para cada aluno, é um planejamento? Sim, o planejamento é diferente. Só que quando eu conheço aquilo que o aluno precisa, eu consigo localizar em cada ponto que está o meu aluno. Talvez não é que eles têm conhecimentos diferentes, mas o que eles necessitam para resolver é sempre as mesmas coisas. Talvez eles estejam em pontos diferentes, e aí a gente vai ajustando esses pontos para que no final a gente chegue todo mundo junto, tá? Bom, e aí? Então, para vocês que gostam de colocar, eu acho que vale a pena fazer essa participação, registrar a nossa avaliação lá, né, para falar um pouquinho a respeito dessa avaliação, como que veio, como se deu. Aí nós colocamos para vocês agora as nossas referências bibliográficas, que é o que nós utilizamos sempre como base teórica. Vocês vão observar que tudo aquilo que é falado aqui, a gente trabalha nessa base científica, nosso referencial teórico, para a gente poder também se nutrir um pouquinho dessa informação. Então, fica aí para vocês no final. E aí a gente tem o nosso encerramento, né? Que é nosso deixa aí para a gente falar que nós estamos todos aí sempre juntos, nós somos professores iguais a vocês, nós estamos trabalhando juntamente com vocês. Nós gostaríamos que, no final, nós conseguíssemos sempre dar o melhor possível para os nossos alunos. E aí eu deixo um recado para vocês muito importante. Eu acho que quando a gente está trabalhando, tem uma equipe toda por trás aí para nós, trabalhando. Eu tenho dó, às vezes, o nosso intérprete de Libra aí, que às vezes eu falo meio rápido, até em público eu estou falando que às vezes eu fico preocupado com o tempo aí, e aí ele se atrapalha, às vezes, para tentar correr atrás de mim. Estou tentando me controlar aí. Mas agradeço a produção, que vocês não veem, mas que mostra para a gente a plaquinha dos 10 minutos, como que está faltando. Acho que esse pessoal é muito empenhado em nos ajudar. O pessoal todo que está por trás desse projeto, que é maravilhoso, para quê? Tudo isso eu comentei porque nós temos uma finalidade. Nós, a partir do momento que nós somos professores e nós estamos trabalhando, nós montamos um centro de mídia, montamos um repositório, montamos um meio, não é para nós, professores, é para o aluno. E o nosso objetivo no final é que o aluno aprenda. Então, independente de tudo aquilo que nossa carreira, o único interessado para nós ir bem é o aprendizado do aluno. Então, o interesse que nós temos, só existe a nossa profissão e só existe para nós todo esse aparato para fazer com que o aluno supere as suas dificuldades e aprenda. Então, é importante a gente saber localizar aonde estão os gargalos desse estudante, quais as dificuldades que ele tem para a gente conseguir fazer com que ele avance. Porque aí a gente está fazendo a educação. Nós estamos fazendo com que esse aluno saia, talvez, desse conhecimento matemático que não é especializado e ele seja um aluno letrado matematicamente. Olha que legal, ele olhar uma figura, olhar um quadrilátero e saber todas as propriedades, todos os ângulos. Isso é maravilhoso. Isso ele vai usar para a vida inteira dele. Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana.